Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias mais uma vez no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Lucas 5, versículo 1 até o versículo 11. Dando continuidade à nossa série de sermões, Encontros com Jesus. Nós já vimos o encontro de Jesus com seus primeiros discípulos, o encontro de Jesus com Nicodemos, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, e hoje nós veremos o encontro de Jesus com Simão Pedro. Lucas 5, de 1 a 11. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Pai querido, nós mais uma vez nos colocamos na Tua presença, Pai, e nesta hora queremos Te pedir, ó Pai, a Tua graça sobre as nossas vidas, pedindo que o Senhor nos dê, Pai, o Teu ensino, que o Senhor fale conosco, que nada, ó Deus, venha a atrapalhar, ó Deus, nós prestarmos atenção na Tua voz, que o Senhor, ó Deus, faça com que a Tua palavra nesta noite não volte vazia, que a Tua palavra, ó Deus, entre em cada coração aqui presente, podendo transformar, podendo moldar, podendo, Senhor Deus, dar salvação àqueles que a necessitam. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Há exatamente 11 dias, o exército russo invadiu a Ucrânia. E nesse curto espaço de tempo, algumas cidades foram bombardeadas, centenas de pessoas já morreram e outras centenas ficaram feridas. Os hospitais estão lotados. Mas uma coisa tem me chamado a atenção nessa guerra, é que o povo ucraniano tem se voltado às Escrituras. Eu não sei se você soube, se você viu esta notícia, mas a demanda por Bíblias na Ucrânia tem sido tão grande que na sociedade bíblica ucraniana esgotou-se. Não tem mais Bíblia para ser vendida, doada, cedida na Ucrânia. Então, outras sociedades bíblicas ao redor do mundo têm imprimido Bíblias em ucraniano e enviado para a Ucrânia, porque muitas pessoas, muitas delas inclusive que nunca tinham lido a Bíblia antes, nesse tempo de guerra, nesse tempo de sofrimento, eles têm se voltado às Escrituras. E é incrível, meus irmãos, aquilo que Deus faz para despertar as pessoas para a sua palavra.
Então Deus teve que enviar uma guerra a um país para que pessoas pudessem se voltar à sua palavra. Nos tempos em que nós, graças a Deus, se assim for da vontade de Deus, nós estamos terminando, que é esse tempo de pandemia, apesar de muitas pessoas, alguns membros de igreja terem deixado de frequentar a igreja nesse tempo, muitos outros passaram a frequentar igrejas. Muitas pessoas se converteram. Quando a pandemia começou, pastores e igrejas que nunca tinham tido acesso a redes sociais, à internet com mensagens, tiveram que se virar, tiveram que comprar equipamento, tiveram que aprender a mexer para que fosse então divulgada a palavra de Deus à distância e a palavra de Deus alcançasse não somente os membros da igreja que ficaram de quarentena, mas também outras pessoas, o mundo inteiro. Então você percebe que Deus, às vezes, irmãos, Ele faz com que coisas ruins, desagradáveis aconteçam para que a sua palavra alcance aqueles que precisam ouvir. Em dias difíceis como estes, meus irmãos, nós temos tido a oportunidade de pregar o Evangelho de Cristo, sendo que Cristo, Ele mesmo, é chamado na Bíblia de a Palavra de Deus, o Logos, a Palavra de Deus. E se você olhar para a sua Bíblia aqui em Lucas, nos versículos, no capítulo 4, texto anterior ao que nós lemos, capítulo 4, versículo 43, Lucas 4, 43, diz assim, que Jesus, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o Evangelho do Reino de Deus também às outras cidades, porque para isso é que fui enviado. Então, queridos irmãos, o principal ministério de Jesus não era curar, não era ressuscitar mortos, não era multiplicar pães e peixes, mas o principal era pregar o Evangelho do Reino. Ele diz, é para isso que eu fui enviado. Jesus ele veio da parte do Pai para pregar a palavra, para anunciar que o reino de Deus era chegado. E o versículo 4:44 diz que Jesus pregava nas sinagogas da Judéia. Porém, queridos irmãos, a pregação de Jesus, ela atraiu muita gente, a ponto de não caber mais nas sinagogas. As sinagogas eram lugares onde os judeus, na época de Jesus, iam para ouvirem o ensino das Escrituras, ouvirem o ensino da Bíblia, da Palavra de Deus. Só que a pregação de Jesus atraía tanta gente que as pessoas não cabiam mais nas sinagogas. E quando a gente chega no capítulo 5, versículo 1, nós lemos que aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Era uma multidão, era muita gente, gente demais. Era tanta gente que as pessoas foram até Jesus numa praia junto ao lago de Genezaré. Muitas pessoas espalhadas, esparramadas por aquela praia, justamente para ouvirem a pregação da palavra de Deus. E como eu já disse, aquelas pessoas, elas não tinham ido atrás de milagres, elas tinham ido atrás da palavra. Alguns lugares hoje em dia que se intitulam igrejas vão falar muitas coisas, mas não a palavra de Deus. Vão falar de curas, vão falar de milagres, vão falar de prosperidade material, vão ter um tal do coaching, vão falar de autoajuda, vão falar de psicologia, mas não vão pregar a palavra de Deus. Aí você pode pensar assim, pastor, mas esses lugares estão lotados. Mas pense uma coisa comigo, aqueles a quem Deus envia, essas pessoas vêm ouvir a palavra de Deus. É o que eu disse para vocês, na Ucrânia as pessoas estão sedentas pela Bíblia. Na pandemia muitas pessoas buscaram a palavra de Deus,
Então, às vezes, Deus, ele provoca situações, ele cria situações para provocar nas pessoas a sede pela palavra de Deus. Era o que estava acontecendo aqui. Muita gente, não era meia dúzia de gato pingado, muitas pessoas foram até Jesus a ponto de estarem todas na praia do lago de Genezaré para ouvirem a sua palavra. E a pregação de Jesus era diferente. Se você voltar os seus olhos mais uma vez para Lucas 4, no versículo 32, nós lemos que, Lucas 4, 32, que muito se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Não era novidade para aquelas pessoas ouvir a pregação, o ensino da Bíblia. Eles eram judeus, os judeus conheciam a Bíblia. Como eu falei, os judeus, eles ouviam o ensino bíblico nas sinagogas. O problema era o seguinte, que aqueles que ensinavam, não ensinavam com autoridade. Os escribas e os fariseus não davam um bom testemunho. Eles eram mais políticos e religiosos do que realmente pastores. Eles eram legalistas, eles impunham um pesado jugo sobre aquele povo. E Jesus vem com autoridade, com conhecimento, com amor e prega a palavra com autoridade. E aquilo vai atraindo pessoas. As pessoas vêm atrás de Jesus para ouvirem a sua palavra. Mas perceba o seguinte, nem todas as pessoas que estavam naquela praia tinham ido ali para ouvir um sermão. Nem todas as pessoas que estão na igreja estão por sua própria vontade. Às vezes algumas pessoas vêm à igreja por motivos variados. Às vezes porque um adolescente, uma criança é obrigado pelo seu pai. Às vezes é porque ele não tem nada para fazer e vai na igreja. Motivos variados. Mas apesar de serem motivos variados, Deus fala também a esses corações. Quando nós olhamos para Lucas 5 mais uma vez, versículo 2 agora, nós vemos que Jesus viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Versículo 3, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Veja, Jesus ele estava na praia do lago de Genezaré, uma multidão estava ali o apertando para ouvir a palavra, para ouvir a pregação, para ouvir o ensino. E quando Jesus chega ali, ele vê alguns barcos de pescadores. O lago de Genezaré que nós lemos aqui, a Bíblia dá para ele 3 nomes: Lago de Genezaré, Lago de Tiberíades ou Mar da Galileia. É um lago de água doce com 19 quilômetros de comprimento por 13 de largura e 43 metros de profundidade máxima. Jesus, o lago de Genezaré foi um palco para que Jesus fizesse alguns milagres. Por exemplo, ali ele acalmou uma tempestade, ali ele andou sobre as águas, e ali por 2 vezes, uma delas é a que nós estamos lendo aqui hoje, Jesus, ele fez com que aqueles pescadores tivessem uma pesca grandiosa, uma pesca maravilhosa. E veja uma coisa, aquele lago era e é até hoje um polo pesqueiro. 19 tipos de peixes diferentes tem naquele lago. Até hoje, a indústria da pesca é muito forte naquele lago. E Jesus, quando chega ali, ele vê alguns barcos pesqueiros. Barcos grandes, barcos que, segundo alguns estudiosos, cabiam mais ou menos 6 a 7 toneladas de peixe. Não eram barcos tão pequenos assim como a gente pensa. Às vezes a gente vê na escola dominical um barquinho pequenininho. Não, eram barcos robustos, grandes. E aí Jesus vê aqueles barcos e ele reconhece o dono de um deles, Simão. E Jesus já conhecia Simão. Nós vimos há 3 domingos atrás que André, o irmão de Simão, era um dos discípulos de João Batista. E certa vez João Batista, lá em João 1, nós lemos isso, certa vez João Batista estava andando com André e com outro discípulo, e João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, apontando para Jesus.
André então passou a seguir Jesus e apresentou o seu irmão Simão para Jesus. Jesus já havia estado na casa de Simão. Lá em Marcos capítulo 1 nós lemos que Jesus curou a sogra de Simão. Então já era conhecido de Jesus. Então Jesus chega para Simão, no versículo 3, pede para que ele afastasse o barco um pouco da praia. O barco estava ancorado na praia, para que tivesse uma certa distância, para que todas as pessoas que estavam na praia pudessem vê-lo. O barco era um pouco mais alto, vamos pensar assim, e ali ele se assenta, que era o costume dos mestres, dos rabinos judeus. Eles não ensinavam em pé, mas assentados. E ele começa a ensinar a palavra de Deus. E diz o texto bíblico, meus irmãos, que Simão, seus sócios, Tiago e João, e provavelmente o seu irmão André, eles estavam ali lavando as redes, talvez até mesmo consertando as redes. E conforme o texto vai nos dizer mais para frente, eles estavam fazendo isso porque a noite anterior tinha sido uma noite frustrada. Esses homens, eles viviam da pesca. Esses homens, eles passavam a madrugada lançando redes, pescando, e quando o sol nascia, quando amanhecia, esses homens pegavam seus peixes, levavam ao mercado, vendiam, para que assim eles pudessem levar dinheiro para casa, para que assim eles pudessem alimentar seus filhos, para que assim eles pudessem pagar suas contas. Só que aquela noite tinha sido uma noite diferente. Aquela noite tinha sido uma noite frustrante. Aqueles pais de família não iam levar o pão para sua casa. A noite toda, e nenhuma tilápia, nenhum lambari, nenhum peixe sequer. Aqueles homens estavam ali contra a sua vontade, porque a vontade deles era estarem vendendo os peixes que eles deveriam ter pegado. E enquanto eles estavam ali lavando as suas redes, com corações pesados, frustrados, não iam levar nada para casa naquele dia, Jesus pregava, Jesus ensinava. Talvez você que aqui está me ouvindo nessa noite também esteja frustrado. Talvez você que esteja aqui nessa noite tenha também 1 milhão de coisas na sua cabeça. Talvez você esteja também preocupado com o pão para levar para os seus filhos, com contas para pagar, com uma prova na faculdade, com uma prova na escola, com a sua família, com o seu casamento, com os seus pais, com o seu trabalho. Mas entenda que nada disso é por acaso. Deus, como eu já disse, Ele providencia circunstâncias, e às vezes essas circunstâncias não são agradáveis, para que a gente possa prestar atenção à sua palavra, para que a gente possa prestar atenção na sua voz. Aquelas pessoas que estavam na praia, elas estavam ali porque elas queriam. Pedro, Tiago, João e outros pescadores não estavam ali porque eles queriam estar vendendo seus peixes, eles não queriam estar na praia lavando rede. Mas aquela foi a oportunidade criada pelo próprio Deus para que, enquanto eles faziam o trabalho deles, eles pudessem ouvir a palavra de Deus, eles pudessem ouvir a pregação do Senhor Jesus Cristo. E Deus, queridos irmãos, Ele nos chama do jeito que nós estamos. Veja que Deus, Ele não chamou e não falou com um Pedro bem-sucedido. Pelo contrário, Pedro estava ali fracassado. Uma pesca fracassada, uma noite fracassada, uma noite mal sucedida. E é incrível isso, meus irmãos, que Deus, Ele escolhe as coisas loucas desse mundo, as fracas, aquelas que não são. Talvez você esteja se sentindo assim também, um fracassado, um frustrado, alguém que nada dá certo, alguém que passa a noite tentando pegar peixe, alguém que tenta acertar na vida, alguém que tenta resolver as coisas, resolver os problemas, mas nada dá certo. E a cada dia você está lá lavando as redes na expectativa que o dia seguinte vai ser melhor. É isso que estava acontecendo naquele momento. Aquele momento em que Simão ainda não era um discípulo, ainda não era um apóstolo, mas que estava num processo de preparação, com a sua cabeça cheia de dúvidas, com a
com preocupações, porque ele não ia levar o pão de cada dia para a sua família naquele dia, porque ele não havia pegado nada. Ele, naquele momento, naquela ocasião, foi a ocasião propícia, foi a ocasião perfeita para que ele ouvisse a palavra de Deus. E mais, o texto nos diz que Jesus, no versículo 3, ele pediu para que Pedro afastasse o barco um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco às multidões. Vejam, Pedro, mesmo antes de se tornar um discípulo de Jesus, já foi útil para Jesus. O barco de Pedro foi um púlpito para Jesus. Só que veja uma coisa, Pedro só se tornou um discípulo, Pedro só se tornou um apóstolo depois de ele ouvir. Pedro só foi chamado para Cristo, para o ministério, depois que ele ficou ouvindo. Algumas pessoas chegam na igreja cheia de gás, geralmente recém-convertidas. E essas pessoas, como dizem os nossos irmãos pentecostais, elas querem uma oportunidade. A pessoa chega na igreja, eu quero uma oportunidade. Quero uma oportunidade para falar, para ensinar, quero uma oportunidade para cantar, quero uma oportunidade para fazer alguma coisa. E aí às vezes o pastor, os presbíteros falam, meu irmão, minha irmã, você tem que sentar e ouvir. Você tem que aprender primeiro. Você tem que ser discipulado primeiro. Algumas pessoas não gostam. Só que veja que aqueles homens, Pedro, o principal deles, mas tinha Tiago e João também, provavelmente André também, que se tornaram apóstolos depois. Primeiro eles tiveram que sentar e ouvir. Então, não perca a oportunidade que Deus está te dando para sentar e ouvir. Às vezes você pensa, o que eu ganho ficar sentando ouvindo? Você está sendo moldado, você está sendo forjado, você está sendo discipulado, você está sendo ensinado pelo próprio Jesus. Mas nós temos uma segunda lição ainda nesse texto. Olha o versículo 4, quando Jesus acabou de falar, ele disse a Simão, faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Jesus ele termina o seu sermão, termina a sua aula, e quando ele termina, ele vira para Simão e fala o seguinte, bota esse barco na água de novo. Jesus ele provavelmente chegou naquela praia, era de manhã, a hora que os pescadores chegam. Não sei se você já teve a oportunidade de ir na praia ver bem cedo, Quando a gente vai para a praia, a gente não acorda cedo, A gente não gosta de acordar cedo, a não ser os madrugadores que querem ver o nascer do sol. Mas eu já tive essa oportunidade de chegar cedo na praia e ver os barcos de pesca chegando, é bem cedo mesmo. E Jesus passou ali um tempo ensinando, e ao que tudo indica, já estava em meados da manhã, talvez se aproximava do meio-dia. E Jesus então dá uma ordem aparentemente absurda a Simão Pedro. Ele diz o seguinte, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Acontece o seguinte, por que aparentemente é absurdo? Os pescadores profissionais, eles fazem a sua pesca à noite. Por que à noite? Porque é mais silencioso, porque a temperatura da água é mais amena, porque geralmente os peixes vêm mais próximo à superfície para se alimentar, então é mais fácil para pescar. Então não tinha muito sentido. Pedro, um pescador profissional, não era um pescador de final de semana, não era um pescador de varinha, mas um profissional. Ele olha para Jesus, um carpinteiro de Nazaré, e a Bíblia não diz isso, mas se fosse você, o que você pensaria? Senhor, pescar agora, durante o dia, já quase meio-dia? Outra coisa, Jesus ele diz, faze-te ao largo. O que isso significa? Jesus ele estava dizendo para Pedro para que levasse o barco para a parte mais funda do lago. E é interessante uma coisa, na parte mais funda as redes não iam alcançar. E justamente durante o dia, que a água está mais quente, os peixes vão mais para o fundo, para águas mais amenas, temperaturas mais amenas. Era uma ordem absurda. Durante o dia e no lado fundo do lago
Tanto que Pedro, no versículo 5, Simão, ele diz no versículo 5: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ele fala: Mestre, primeiro uma coisa boa, ele reconhece que Jesus era mestre, não era um carpinteiro qualquer de Nazaré, ele já tinha ouvido Jesus, ele, como outros judeus, já tinha se impressionado com o ensino de Jesus. Não era um carpinteiro que estava ali, era um mestre, era um professor de Bíblia. Ele fala: olha, eu sou pescador profissional, mestre, eu faço isso a minha vida toda, eu passei a noite toda e não peguei um peixe. Às vezes você, nas suas orações, fala para o Senhor: Senhor, eu não sei onde eu estou errando, eu estou fazendo a coisa certa, eu estou lançando as redes, eu estou trabalhando, eu estou me esforçando, mas não está dando nada certo para mim. Mas, sob a tua palavra eu lançaria as redes. Pedro sabia, meus irmãos, ou Simão, se a gente puder usar o nome de batismo dele, Pedro foi o nome que Jesus deu a ele depois. Simão sabia que Jesus não era qualquer um. Ele confiava em Jesus. Pode parecer aqui que era uma confiança desconfiada, mas ele confia na ordem de Jesus e, apesar de parecer um pedido absurdo, ele, então, um pouco hesitante, sob a palavra de Jesus, ele lança as redes. E, queridos irmãos, quantas foram as vezes que a gente também pensou que a gente podia resolver os nossos problemas? Não, eu sei, eu conheço, eu sei fazer isso, eu sei resolver os meus problemas, eu sei cuidar da minha própria vida, eu tenho o controle total da situação. Só que no fundo, muitos de nós somos frustrados. Lembra? Pedro era um pescador profissional, Pedro ele tinha uma empresa de pesca, ele tinha barcos certos, ele tinha redes certas, ele tinha tudo certo. Mas naquela noite ele não tinha sido bem sucedido. Às vezes você pensa que você tem tudo certo, está fazendo tudo certo na sua vida, mas você não está sendo bem sucedido. Deus não está te abençoando, está dando tudo errado. E você pensa: não, eu sei o que eu estou fazendo. Só que a gente deixa de ouvir a palavra do Senhor. E como eu disse, às vezes Deus faz com que tudo dê errado na vida da gente, para que você preste atenção na palavra dEle. E quando você presta atenção na palavra dEle, e você ouve a sua voz, e você o obedece, você vê o poder de Deus na sua vida. Às vezes, meus irmãos, as coisas dão errado justamente na área que a gente domina. Como eu disse, Pedro dominava a pesca, Simão dominava a pesca. Só que naquela noite nada tinha dado certo. Às vezes você é uma pessoa dedicada naquilo que você faz. Às vezes, no seu casamento, você é um marido amoroso, uma esposa amorosa, mas seu casamento está indo por água abaixo. Às vezes você, na sua família, é uma boa mãe, um bom pai, mas os seus filhos têm se tornado cada vez mais rebeldes. Às vezes você é uma pessoa que é prudente no uso do seu dinheiro, mas aparecem coisas que você tem que gastar o dinheiro fora do seu controle. Um carro que quebra, um telhado que está precisando de reparos, porque quando chove mais dentro do que fora, um familiar que ficou doente, você teve que gastar com tratamento. Ou seja, são inúmeros imprevistos que acontecem na vida da gente, que você olha para Deus e fala: Senhor, eu estou fazendo tudo certo, eu passei a noite lançando as redes, só que nada está certo. Eu fiz o certo, eu lancei a rede na hora certa, no lado certo do lago, eu estou fazendo as coisas certas no meu casamento, eu estou fazendo as coisas certas na minha família, estou fazendo as coisas certas no meu trabalho, eu estou fazendo tudo certo na minha vida, mas nada está dando certo. Eu estou sendo uma pessoa frustrada e a minha esperança a cada dia é lavar as redes para que o dia seguinte seja melhor. E muitos de nós vivemos frustrados. Mas aí Jesus olha para a gente e fala: faz o que eu estou mandando. Mas Senhor, mas a sua ordem é absurda. Faz o que eu estou mandando.
E aí Simão fala: tá bom, sob a tua palavra eu lanço as redes. Irmãos, vejam, não é só ouvir a palavra de Deus, é obedecer. Quantas e quantas vezes Simão já tinha ouvido Jesus falar? Aquela vez era mais uma ocasião que ele tinha ouvido Jesus falar. Jesus, meus irmãos, ele nos ensina, mas ele requer de nós obediência também. Quantos sermões, quantas aulas de escola dominical, quantos estudos bíblicos você tem escutado domingo após domingo, ano após ano na sua vida, e às vezes as coisas não dão certo porque você não obedece. Não adianta apenas ficar sentado ouvindo no domingo, que chega na segunda-feira você não põe em prática aquilo que você ouviu. Pedro, ou melhor, Simão ainda aqui, ouviu. Jesus falou assim: pronto Pedro, pronto Simão, o culto acabou, vai trabalhar. Mas Senhor, vai trabalhar. Amanhã você vai trabalhar. Daqui a pouco o culto vai terminar. E amanhã, segunda-feira, você vai trabalhar. E como é que você vai trabalhar? Como é que é o seu testemunho no seu trabalho? Como que é a sua postura, o seu comportamento no seu trabalho, na escola onde você estuda, na faculdade? Será que você tem demonstrado às pessoas que Jesus tem transformado a sua vida, tem mudado a sua vida, que Jesus tem feito o impossível na sua vida? Porque de nada adianta ficar na praia ouvindo que quando chega a hora de botar o barco na água, você não faz nada daquilo que você ouviu. Pedro então ele obedeceu. Versículo 6: isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. 7: então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, Ele nos mostra o seu poder. O evangelista João, o apóstolo João, no final do seu evangelho nos diz que os sinais que Jesus fez foram feitos para que nós pudéssemos crer que Jesus é o Messias. Pedro já tinha visto pelo menos um milagre, que foi a cura da sua sogra. Ela estava ardendo em febre alta, e ele já tinha visto esse milagre. Mas aquele milagre não requereu obediência dele. Aqui a situação muda um pouco. Aqui Jesus ele faz o milagre, mas antes Pedro teve que obedecer. Para quê? Para que Pedro pudesse ver o poder de Jesus e pudesse reconhecer que Jesus não era simplesmente um mestre que ensinava a Bíblia. Ele era mais do que isso. Ele era o próprio Messias, o próprio Cristo, o próprio Senhor, o próprio Deus. Irmãos, quando a gente obedece ao Senhor, nós vemos o poder de Deus nas nossas vidas, Deus fazendo o impossível nas nossas vidas, Deus nos fortalecendo, Deus nos abençoando, Deus cuidando de nós, Deus restaurando. E aí nós lemos, meus irmãos, que aquela pesca ela foi tão grande que as redes estavam quase estourando, quase rompendo. Simão teve que fazer um sinal para que o outro barco viesse. Eles estavam acostumados a pescarem, eles tinham tido já outras experiências de grandes pescas. O lago de Genezaré, como eu disse, até hoje é um local com abundância de peixes, mas uma pesca daquela era diferente. Tanto é que encheram os dois barcos a ponto de quase afundarem. Mesmo aqueles pescadores profissionais nunca tinham visto algo daquilo. Quando você obedece ao Senhor, você vê Deus fazendo coisas que você nunca viu, coisas sobrenaturais, a ponto de que Pedro ou Simão Pedro, diz Lucas aqui no versículo 8, prostrou-se aos pés de Jesus dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador.
Semana passada na escola dominical eu falei que o pecado ele provoca medo de Deus. Quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, eles se esconderam porque eles tiveram medo. Quando Isaías viu a glória de Deus, ele teve medo de morrer porque ele era um homem de boca suja, de lábios impuros. Agora Pedro aqui ele está prostrado diante do Senhor e dizendo: Senhor, vai embora. Ele está morrendo de medo. Um homem forte, um homem que estava acostumado com tempestades, um homem que estava acostumado com coisas difíceis na vida, um pescador, mas ele vê aquilo sobrenatural, ele fala: vai embora, Senhor, porque eu sou pecador e o Senhor é santo. Quando ele vê o sobrenatural, quando ele vê aquilo que Jesus fez, ele reconhece o seu pecado. É interessante uma coisa: quanto mais a gente obedece a palavra de Deus, melhor a gente conhece o próprio Deus e melhor a gente se conhece. É interessante isso, porque as pessoas sem Deus, elas se acham boas. Não, eu sou uma boa pessoa, pago minhas contas em dia, sou um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, cumpro os meus deveres, pago meus impostos, eu mereço um lugarzinho no céu. Afinal de contas, eu acho que eu sou um cara legal, sou um cara bacana, por que não? Pedro, quando ele ouviu a palavra de Deus e quando ele obedeceu a palavra de Deus, ele viu que ele não era nada, que ele era um miserável pecador e que Jesus é santo. Quanto mais você conhece a palavra de Deus e quanto mais você coloca em prática, mais você vê o quão pecador você é, o quão pequeno você é e o quão grande é o Senhor Jesus Cristo. Isso nos dá medo. Isso nos dá medo. Isaías teve medo, Adão teve medo. A Bíblia diz lá em Apocalipse 19 que quando Jesus voltar, ele voltará montado num cavalo branco, seu manto tinto de sangue, atrás dele vários outros cavalos e o exército angelical montado descendo. Pensa numa coisa: se nós estivermos vivos quando Jesus voltar e você vir, que você verá, todo olho verá, e você vir essa cena, qual será a sua reação? Você vai abrir um sorriso ou você vai morrer de medo? Você vê os céus abertos, ele descendo, e Apocalipse ainda nos diz que da sua boca sai uma espada afiada que fere as nações. Presta atenção numa coisa: quando Jesus vier pela segunda vez, ele não virá como um pequeno bebê numa manjedoura, numa estrebaria. Ele não virá para morrer de maneira frágil e humilhante numa cruz, mas Jesus virá como juiz. E criminosos têm medo de juízes. Juízes corruptos são comprados por criminosos, mas juízes honestos provocam medo em criminosos. Juízes justos provocam medo em criminosos. Jesus é o justo juiz. Os pecadores têm medo dele. Pedro morreu de medo dele. Mas observe, versículo 9: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e dos seus companheiros, bem como de Tiago e de João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Lembra que eu falei? O pecado nos dá medo, o pecado provoca medo em nós, mas Jesus tira o medo. João vai dizer, e João estava aqui, João viu isso, lá em 1 João, João disse que o amor lança fora
todo o medo. O amor, ele afasta o medo. E Jesus amou aqueles homens e falou assim: não precisa ter medo. Não precisa ter medo, eu estou com vocês. E vocês agora vão parar de pescar peixes e vão pescar homens. Vocês agora vão parar de pescar peixes para que esses peixes morram, mas vão pescar homens para a vida. Quando nós nos encontramos com Jesus, quando nós ouvimos a sua palavra, quando nós colocamos em prática a sua palavra, Ele nos chama, Ele tira o nosso medo, Ele nos encoraja, Ele nos capacita e Ele fala: vamos, porque eu vou te dar um ministério, eu vou te dar um serviço, você vai pescar pessoas, você vai abençoar pessoas, você vai levar a esperança, a graça, a minha palavra a pessoas. Por isso, como eu falei alguns domingos atrás, o lugar onde você está, você não está à toa. O seu local de trabalho, a rua onde você mora, a família a qual você pertence, seus clientes, seus empregados, seu chefe, seu patrão, as pessoas com quem você se relaciona, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos, todo mundo com quem você tem contato não está na sua vida por acaso, mas são pessoas que Deus colocou na sua vida para que você faça a diferença, para que você pesque. De que maneira? Falando para essas pessoas aquilo que Jesus tem feito por você. Falando para essas pessoas quem é Jesus. Falando para essas pessoas a transformação sobrenatural que Jesus tem feito na sua vida, dia após dia. Como Ele tem te mudado, como Ele tem te transformado, como Ele tem te abençoado, como Ele tem te disciplinado também, porque às vezes Ele nos disciplina, às vezes a mão dEle é pesada sobre nós. Como Ele tem cuidado de você. Num mundo sem esperança, num país em guerra como a Ucrânia, as pessoas voltam para a palavra de Deus. E mesmo aqui no Brasil, onde as pessoas estão cheias de dúvidas, onde a pandemia ainda não acabou e as pessoas têm dúvidas, onde fake news são propagadas à torta e à direito, onde nós vivemos um ano eleitoral, onde muitas dúvidas também pairam na cabeça dos brasileiros, você tem uma palavra de esperança para levar pessoas a Cristo. O texto termina com o versículo 11 dizendo que, arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, seguiram. Como é que nós concluímos esse texto? Presta atenção. Simão Pedro, Tiago, João, talvez André, eles deixaram não pouca coisa. Haviam ali no mínimo 2 barcos grandes, redes e um monte de peixe esperando para ser vendido. Eles poderiam falar assim: Senhor, espera aí, vamos vender esses peixes primeiro, vamos fazer uma poupança, vamos estruturar a nossa vida primeiro, depois eu te sigo. Senhor, se deixar esses peixes aqui, eles vão estragar. Senhor, vamos fazer o seguinte, vamos organizar a nossa empresa primeiro, né? Vamos colocar empregados, vamos comprar mais barcos, vamos comprar mais redes, vou comprar uma casa maior para minha família. Pedro era casado, e os outros apóstolos, segundo o próprio Lucas vai dizer lá em Atos capítulo 1, os outros apóstolos também tinham esposas. Então eles podiam dizer o seguinte: espera aí, Jesus, agora não é o momento. Só que acontece o seguinte, meu irmão, minha irmã, Jesus, Ele quer de você ou tudo ou nada. Não dá para você servir 2 senhores. Não daria para aqueles homens ao mesmo tempo seguirem a Jesus e continuarem pescando e vendendo e fazendo comércio e crescendo profissionalmente. É claro que Jesus não está dizendo aqui, a palavra de Deus não está dizendo aqui para você abandonar o seu emprego, não é isso. Mas é a quem você dedica a sua vida, a quem você serve, quem é que você adora. Porque às vezes, meus irmãos, algumas pessoas acham que ser cristão é apenas vir na igreja domingo e de segunda a sábado vive a vida como se ele não existisse.
faz as coisas do seu próprio jeito, resolve os problemas do seu próprio jeito, a família do seu próprio jeito, não abre a Bíblia em casa, não faz um culto doméstico, não lê a Bíblia com os filhos, não lê a Bíblia com a esposa, não oram em família, não evangeliza os seus colegas, tem uma vida com mau testemunho, não serve a Jesus, mas o domingo está na igreja, ouvindo na praia, mas na hora de colocar o barco na água, na hora de fazer a diferença no seu trabalho, na hora de pescar pessoas, aí não. Então Jesus, ele quer ou você por completo ou nada. Lembre-se disso. Não dá para você servir dois senhores, não dá para você ser uma coisa na igreja e outra coisa lá fora. Jesus, ele quer tudo de você. Abandone os seus ídolos. Sim, trabalhe, sim, dedique-se à sua família, mas lembre-se que o seu trabalho, a sua família, as suas coisas são coisas que Deus te deu para que sejam bênção na vida de outras pessoas e não para que você idolatre. Adore somente ao Senhor, aquele que deu a vida por você, aquele que te comprou, aquele que entregou o seu próprio sangue. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.